Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa madrugada. Não sei qual é a situação que você está me ouvindo nesse momento, mas eu acabei de chegar da aula e deu vontade de tratar de algumas coisas que eu acho que seria muito interessante, muito importante para a sua vida eclesiástica e religiosa. Tá? Não vamos tratar do Evangelho de João, como a gente está tratando nesse mês, mas a gente vai tratar especificamente de uma coisa que eu vi inculcado da faculdade para cá, né? E aí eu acredito que vocês que estão participando do canal, que vocês que estão recebendo todo esse conteúdo no celular, no computador, todas essas mídias sociais que todos esses vídeos têm passado, devem estar se perguntando, né? Eu sei que a maior parte das pessoas que vão ter contato com os vídeos que tem nesse canal são pessoas religiosas, na sua grande maioria judaico-cristãs, mas religiosos como um todo. E alguns também ateus que não acreditam e tudo mais, mas que por curiosidade vêm para tirar algumas dúvidas, para aprender alguma coisa e tudo mais. Então é muito interessante. E você que está vendo esse vídeo também compartilhe para as pessoas que você saiba, que você acredita que tem interesse de ter acesso a essas informações. Mas aí, eu tenho certeza que você está se perguntando por que estudar teologia, né? Então, eu cheguei aqui em casa encucado com essa questão e me deu vontade de falar com vocês a respeito disso. Para quê? Por que estudar teologia? Né? Muitas das vezes a gente escuta que a teologia vai acabar com a fé do sujeito e tudo mais, e aí tem várias coisas que não tem nada a ver com a questão. E muitas das vezes o que eu percebo são pessoas que querem justificar o não conhecimento da teologia simplesmente para justificar uma preguiça, e muitas das vezes porque não teve uma formação teológica, uma boa instrução para poder assumir a liderança de uma determinada comunidade cristã ou uma comunidade religiosa, vem e começa a justificar suas deficiências, né, com o desmerecimento de um campo de estudo que é muito necessário, inclusive que a Bíblia ela instrui e pede para que aconteça. Quando a gente começa a recortar alguns textos, né, por exemplo, quando a gente vai para o Atos, a gente percebe que no Atos dos Apóstolos as pessoas que foram encaminhadas para fazer a obra de Cristo, aplicar o Evangelho de Cristo, eram pessoas que tinham um profundo conhecimento teológico, um profundo conhecimento bíblico, né? Um profundo conhecimento judaico. Quando a gente vê Filipe, quando a gente vê Pedro, quando a gente vê apóstolo Paulo, quando a gente vê todos esses discípulos, né? No caso, naquele momento já apóstolos, a gente vê que são pessoas que tiveram um profundo conhecimento teológico. Claro que alguns deles foi do lado do Cristo, mas outros que tiveram uma formação bem aprofundada em relação ao conhecimento secular e o conhecimento religioso da época. Quando a gente vai para o Velho Testamento, a gente encontra textos que falam claramente para meditar na lei do Senhor. E essa meditação na lei do Senhor não é simplesmente ficar lendo o texto e tal, e pensando sobre o objeto. Era para que esse texto ficasse na boca do sujeito. Então esse sujeito ficasse o tempo todo repetindo, de dia e de noite, repetindo a lei do Senhor, repetindo o texto bíblico, né? O texto sagrado. Mas aí, hoje em dia, a gente encontra pessoas, né, que vêm justificar, vêm dizer, vêm falar, cria toda uma ideia de que não precisa estudar teologia. E aí me deu essa vontade de explicar por que a gente estuda teologia. Basicamente, a teologia tem 3 matérias que são as bases de qualquer teólogo, entendeu? Qualquer teólogo que se preze, ele tem que passar por essas 3 matérias que são muito importantes. A primeira é a filosofia das religiões, como esse pensamento, né, em relação à religiosidade foi se construindo durante diversos anos, né, a ponto de você olhar Platão e Aristóteles, como eles lidavam com essa questão da religiosidade, mas pegar um sujeito como Kierkegaard, que ele vem e trata desse cristianismo oculto que está dentro de todos os seres humanos e que ele vem e desponta em diversos momentos, né? E aí uma outra matéria que eu acho muito importante para uma pessoa estudar quando ela vai lidar com a teologia, que é a fenomenologia da religião.
Por exemplo, você olhar para um fenômeno religioso e entender como aquilo se procede, como aquilo acontece, como aquilo se dá dentro daquele procedimento de culto e tudo mais, que é uma matéria espetacular, entendeu? Na hora que você vê uma pessoa num procedimento de culto, você entender e analisar como aquilo se dá e como aquilo acontece. E aí existe uma outra matéria que eu acho fantástica, né? Que é muito importante. A gente falou da teologia das religiões e a gente falou da fenomenologia da religião, né? E existe uma outra matéria, né? Que é a teologia das religiões, que é muito importante você estudar a teologia das religiões. Como que esse discurso religioso vai se formando dentro de várias religiões, dentro de vários contextos históricos, dentro de vários momentos históricos. Quando você tem essa noção desse leque de possibilidades, aí você começa a olhar para a sua própria religiosidade. Quando você começa a olhar para a sua igreja, você vê como vocês manifestam a fé, como que vocês se comportam no procedimento de culto, como você se comporta durante o culto, como que funciona esse mito, as suas ideias, os ensinamentos que essa tradição veio trazendo, né? E como se forma toda essa forma de pensar que vocês têm. Na hora que você começa a entender esse universo de coisas, aí você tem uma grande capacidade de ver quais os elementos que dialogam completamente com a sua própria religião e quais aqueles que não dialogam com a sua religiosidade. Aí quando você consegue lidar com isso, você começa a entender por que estudar religião, por que estudar teologia. Principalmente, primeiro, para você saber como acontece o seu próprio culto. Se aquilo está dentro das tradições, se aquilo está dentro das suas regras de fé, dos seus dogmas e tudo mais. E principalmente para que elementos de outras religiões não venham a entrar no seu procedimento de culto como se fosse uma coisa normal. É bizarro assim, hoje na hora que eu olho, por exemplo, para algumas igrejas, a gente vê tantos elementos de várias outras religiões e aí o sujeito vem, ele faz todo um procedimento de culto igual, com elementos iguais, idênticos a outras religiões e por fim, na hora que sobe no altar, fica apontando a religião dos outros e criticando. Ele está criticando a religião que ele mesmo estava professando durante aquele procedimento de culto. Então, por que estudar religião? Por que estudar teologia? Principalmente para isso, para a gente saber quais os elementos a gente pode permitir que entre dentro do nosso grupo religioso para manifestar a nossa religiosidade ao nosso Deus, segundo a nossa tradição. Então, é basicamente para isso. E aí, né, eu te convido a estudar a teologia basicamente para isso, né, para conseguir filtrar o que é bom. Né? Aí, para eu terminar, para eu finalizar essa exposição que eu estou fazendo, eu lembro de apóstolo Paulo, quando ele fala, examinar tudo e reter o que é bom. Como você vai saber se um determinado objeto é bom se você não examinou com profundidade as bases da sua fé, as bases da sua religião? Então faça isso, né? Permita que a sua comunidade estude teologia, que dentro da sua comunidade hajam lideranças que tenham contato com essas matérias que eu falei, com a fenomenologia da religião, com a filosofia das religiões e com a teologia das religiões. Permita que haja esse desempenho para olhar simplesmente para vocês se protegerem de várias religiosidades que não tem nada a ver com a sua regra de fé. E principalmente para que você saiba até onde vai o seu procedimento de culto, até onde vai a sua relação com a sua divindade, como você lida com esse Deus, né? Agora, olhando para nós cristãos, vamos permitir que a nossa religiosidade cristã, que a nossa fé seja manifesta da melhor forma e da forma correta. Quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente encontra no Velho Testamento vários ensinamentos ali falando para não entrar nenhum elemento de outras religiões e de outros povos dentro do povo de Israel. Então, nós cristãos vamos fazer com que a gente conheça muito bem as nossas religiões, conheça um pouco da religião dos outros, para impedir que algumas coisas entrem e não façam e não dialoga completamente com a nossa religiosidade. E você que não estuda teologia, vai e escute os teólogos, os bons teólogos da sua comunidade cristã, porque eles também foram instruídos, escolhidos por Deus para poder protegê-los e abençoá-los, tá? Então eu estou finalizando esse vídeo e explicando para você por que a gente estuda teologia. Simplesmente para isso, para a gente conseguir dar luz para a nossa caminhada cristã.